Chegando com a nossa edição das últimas do PB Desporto, edição essa que iremos destacar a lesão mais uma de um jogador do Flamengo. O atacante Pedro, numa fase fantástica, o artilheiro do Campeonato Brasileiro, o maior artilheiro do Brasil em 2024, fazendo gols de todos os jeitos, todos os tipos de gol, sendo fundamental para a equipe do Flamengo, nesse ano em que o Flamengo disputa, mais uma vez, várias competições, Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores da América e a Copa do Brasil. O Flamengo que está em todas as competições, está disputando todas as três, está prosseguindo na disputa dessas três competições, só que o mês de agosto acabou proporcionando uma série de lesões aos jogadores do Flamengo. A gente vai passar daqui a pouco a lista dos jogadores, o tipo de contusão e falar mais da previsão inicial para o retorno do Pedro. E tem mais, hein? Outro jogador do Flamengo, o Pulgar, o chileno Pulgar, jogador de meio campo da equipe rubro-negra, carioca, que também a serviço da sua seleção, o Pedro se lesionou na seleção, no treino da seleção brasileira, e o Pulgar no treino da seleção chilena, que vai enfrentar a Argentina nessa quinta-feira. Vamos falar disso tudo na sequência dessa edição das últimas do PB Desporto. O assunto agora, o assunto inicial, é justamente o que a gente comentou também nos shorts, né, do PB Desporto mais cedo, inclusive falamos da lesão do Pedro, e a gente destacou também que o Benfica já tem o nome do seu futuro treinador. Isso mesmo. A gente anunciou aqui ontem que o Sérgio Conceição e o Abel Ferreira, Sérgio Conceição, ex-treinador do Porto, está sem clube, e o Abel Ferreira, treinador do Palmeiras, com seu contrato ainda até o final de 2025, já há 4 anos, vai completar agora à frente do Palmeiras com vários títulos, mas eis que um nome que se comentava, corria como uma opção, mas por fora, o Bruno Lage, isso mesmo, acabou sendo o escolhido do presidente Rui Costa. As últimas informações dão conta que o treinador foi convocado para uma reunião com Rui Costa e seus pares, na qual serão discutidas questões contratuais e, após isso, ele ser anunciado como o novo treinador do Benfica. É bom lembrar que o Bruno Lage já comandou o Benfica, foi campeão, inclusive, português na temporada 2018-2019, passou também pelo Southampton da Inglaterra e o Botafogo, no Rio de Janeiro, comandando a equipe carioca no ano de 2023. E agora está retornando para dirigir o time do Benfica. Só que, recapitulando, o Benfica teve o Roger Schmidt, o técnico alemão, demitido no último final de semana, após um empate em 1-1 com o Moreirense, na última rodada do Campeonato Português, mas já vinha sob grande pressão dos adeptos, a própria mídia, com muitas críticas ao trabalho do treinador alemão. Dizia-se que o ambiente também não era dos mais favoráveis com os jogadores, e acabou que ele foi demitido do comando técnico do Benfica, e aí começou a se falar em vários nomes, só que a própria mídia aqui em Portugal batendo, né? Primeiro, seria um técnico português. O Rui Costa queria um técnico português. E os nomes passaram a ser, de forma mais forte, do Sérgio Conceição, eu diria que um pouco à frente, e o Abel Ferreira, pelo trabalho que vem realizando no Palmeiras, também sendo muito elogiado aqui em Portugal. Acabou que Bruno Lage, que eu volto a dizer, comandou já o Benfica sendo campeão em 2018 e 2019, retorna à casa e nas próximas horas o Benfica deverá
anunciar de forma oficial Bruno Lage como o novo técnico, né? O novo técnico que retorna, melhor dizendo, à casa, após o seu trabalho anterior, que foi campeão português. Agora, falando das lesões do Flamengo, essa quarta-feira que deixou os torcedores do Flamengo, né, a comissão técnica do Tite, a direção do clube, muito chateada, mais uma vez, duas lesões, a do Pedro e a do Pulgar. O Pedro, que é um jogador que não tem substituto, a verdade é essa. Pedro não tem um substituto à sua altura para desempenhar as funções que ele faz em campo. O Gabigol está retornando, mas é uma outra característica. Eu até sempre coloquei também aqui que o Gabigol não é o substituto do Pedro, porque ele não faz a função do Pedro. Mas agora é o jogador que está disponível, ele vai voltar agora, inclusive, já está treinando, já fazendo os primeiros treinamentos com bola. Mas a verdade é que, com essa lesão, o Flamengo chega a 10 lesões. A primeira, o Cebolinha, o Pedro, só para deixar aqui bem claro, teve uma torção no joelho, vai ser reavaliado com mais detalhes da previsão inicial. Primeiro se falou em 6 meses, depois já falaram em 8 meses, agora estão falando que pode ser de 8 a 10, mas só quando ele for reavaliado agora pelo Departamento Médico do Flamengo, para a gente ter uma informação mais concreta com relação ao tempo. A verdade é que o Pedro só volta em 2025, assim como o Everton Cebolinha, que teve uma lesão no tendão de Aquiles, do tornozelo esquerdo, fora da temporada, e o Matias Vinha, lesão no joelho direito e na tíbia, também fora da temporada. Os dois agora, o Pedro vai se juntar, infelizmente, a esses dois jogadores. Aí teve também o Gabigol, lesão na coxa direita, só que o Gabigol já tem um retorno previsto, está fazendo trabalho já em campo, para o jogo da volta do Flamengo contra o Bahia na próxima quinta-feira da outra semana, dia 12, no Maracanã. Primeiro jogo, o Flamengo venceu por 1-0, tem a vantagem do empate para avançar para a fase semifinal da Copa do Brasil. O Arrascaeta, lesão na costa esquerda e com retorno também previsto para o jogo com o Bahia, pela Copa do Brasil. A recuperação está bem adiantada. Já está, inclusive, aí preparado para, como eu disse agora, está à disposição do Tite para o jogo contra o Bahia. Nico Dela Cruz, mais um jogador com lesão na coxa direita, será ainda reavaliado para saber a data exata que ele poderá retornar à equipe. Michael, né, que foi contratado justamente para suprir a ausência do Cebolinha, numa fase brilhante, o Cebolinha, o seu melhor momento no Flamengo, sem dúvida alguma. O Michael chegou, fez aquele jogo inteiro, né, retornando ao time pelo Campeonato Brasileiro, se lesionou logo na segunda partida, quando entrou na segunda etapa, e vai ficar, a previsão é de 2 meses, vai voltar em outubro. As informações dão conta que ele vai retornar em outubro às atividades, enfim, para estar disponível ao time. Léo Pereira foi um dos últimos jogadores também a entrar nesse time, né, dos lesionados do Flamengo. Entorce no joelho, vai ser reavaliado também para ver a sua situação, o tempo, né, para ele retornar aos treinos. Varela, com lesão no quadril, também será reavaliado. E o Éric Pulgar, a notícia também do dia, junto com o Pedro, uma lesão, ainda não temos mais detalhes do tipo de lesão exatamente, mas ele já está fora do jogo contra a Argentina, o Chile jogando com a Argentina em Buenos Aires nessa quinta-feira, e a possibilidade de ser uma lesão grave, ou de ter uma certa gravidade, pelo menos, ela é forte. E a gente aqui bate mais uma vez na tecla. Com relação a lesões, né, do Flamengo, jogadores aí em série
se lesionando, inclusive no último jogo contra o Corinthians, o fisioterapeuta, né, o Fábio Maceriadian, nome mais complicado, Fábio Maceriadian, deu aquela entrevista, ao meu ver, muito interessante. A gente viu aí nas redes sociais, né, os tais torcedores com conteúdo na internet, como se tivessem um conhecimento profundo, dizendo, isso foi uma entrevista sem nexo nenhum, não teve importância nenhuma. Olha, esse pessoal, tá? Esse pessoal, gente, eu nem gosto de me aprofundar muito nisso, porque você repercutir análises, comentários de gente que não tem um menor discernimento de nada, né? Que apenas chega ali e começa a colocar, a polemizar, a criticar, né? Sem ter base nenhuma, pensando só em ter retorno, porque é notícia ruim, criticar tal, dá retorno, infelizmente. E essa turma vive disso, né? Os tais influenciadores, torcedores do Flamengo. Mas eles têm milhões de seguidores. E aí, gente? Você tem na internet, você tem de tudo. Não é só material de qualidade que pode crescer, não. Infelizmente, muitos conteúdos que visam apenas, que criam fake news, que criam polêmicas, né? A pessoa chega lá e começa quase que uma gritaria, né? Gritaria nos seus meios, né, de comunicação, mas, enfim, não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Mas houve aí muitos, não, porque isso aí não teve importância nenhuma. Teve uma importância muito grande, sim. Ele foi lá, esclareceu toda a situação, a gente já comentou aqui, inclusive, que ele citou do artigo publicado na revista inglesa The Mirror, na revista Mirror, né, e que falava, inclusive, de 30 jogadores na Premier League que, numa rodada, ficaram lesionados, ficaram fora por um bom tempo. Então, isso é um fenômeno mundial. O futebol hoje, como eu já disse aqui, ele é muito mais rápido, é muito mais intenso, o ritmo de jogo é outro, os piques que os jogadores dão chegam, né, a velocidades bem superiores a de tempos atrás. Enfim, o ritmo, né, a cadência do jogo, o ritmo do jogo é outro. E nessa sequência de jogos, um jogo em cima do outro, e o Brasil é o campeão dessa questão, não tem como você evitar lesões. Então, é muito fácil, é muito baixo até, eu diria, é uma baixaria, é uma covardia você chegar e falar, não, porque isso aí com certeza é um problema do departamento de fisiologia, do departamento da preparação física do clube, falar por falar, sem procurar pelo menos ter conhecimento, né? E quem dá voz a isso está pior do que quem publica esse tipo de comentário, de análise, né? Como eles mesmos chamam. A verdade é que essa é a realidade do futebol hoje, os clubes vão ter que conviver com essa situação enquanto não houver medidas que procurem, pelo menos, amenizar essa questão. No Brasil, de forma mais especial, com a sequência de jogos. Agora, aqui na Europa também não foge muito, não, tá, gente? Por exemplo, os times portugueses vão agora participar, estão disputando a Liga Portuguesa e também vão disputar aí as competições continentais, Liga Europa, Champions, a Conference League. Não é como no Brasil, que você tem uma Copa do Brasil, que chega num momento tem um jogo a cada semana, a cada 2 semanas. No Brasil ainda é muito pior a situação. Agora também não é o mar de rosas aqui. Na Europa, os clubes também jogam muito, claro, menos que no Brasil, mas jogam muito. E volto a dizer, essa questão do tempo, da velocidade, da intensidade, melhor dizendo, que o futebol tem hoje, soma e muito de forma decisiva, junto com a sequência de jogos insanas, para você ter essa quantidade de lesões. O Flamengo, a questão foi séria. Mas se você parar para pensar, o Botafogo teve inúmeras lesões,
Já falei aqui antes, Júnior Santos, vendo uma fase esplendorosa, o Eduardo, o Cuiabano agora mais recentemente. Só que foi antes da janela fechar. Então, o Botafogo foi lá, contratou jogadores, contratou bem. O Flamengo teve lesões antes da janela fechar, mas teve que correr para fazer as contratações e agora teve lesões próximas, a do Michael, agora o Pedro, né? Mas o Pulgar, enfim, é uma situação muito complicada. A gente vai seguir debatendo essas questões também, inclusive na nossa resenha da bola, as nossas edições. Nessa semana teremos 2 edições, além de mim aqui em Portugal, né? Teremos Antônio Manuel Góes, direto do Rio de Janeiro, Robinson Lessa, em Penedo Alagoas, e Fernando César, em Curitiba, no Paraná, porque é uma situação que merece ser mais aprofundada, até para vocês que nos seguem, vocês que prestigiam o canal PB Desporto, ter informações mais abalizadas e não ficar apenas limitado a essas declarações que, infelizmente, proliferam na internet. Informações totalmente descompromissadas, não que não tenha, gente, é lógico, postagens sérias. Temos muitas, mas, infelizmente, predomina esse tipo de postagem insana, com total desconhecimento do que está falando, ou mesmo maldade, gente. É mesmo maldade de falar, vamos falar porque dá retorno, né? Dá like, dá visualização, então vamos fazer isso. Infelizmente. Mas essa edição das últimas do PB Desporto vai ficando por aqui, convidando você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e compartilhar os nossos vídeos em suas redes sociais. Gente, vai lá rapidinho, 2 segundinhos, se inscreve no canal, vai fortalecer, digo sempre isso, e muito para o crescimento do nosso canal, para que a gente produza cada vez mais assuntos, temas pertinentes ligados ao mundo do futebol. A todos um abraço e até a próxima.